Bom, a gente segue falando aqui sobre o fim da linha para três condenados pela trama golpista, a prisão de outros dois condenados generais, né? Dois integrantes, ex-integrantes, aliás, integrantes, ex-integrantes do governo Bolsonaro, mas militares, Augusto Heleno e Paulo Sérgio Nogueira presos hoje, e o trânsito em julgado para Anderson Torres, Alexandre Ramagem e Jair Bolsonaro. A gente vai falar um pouco sobre a repercussão política dessas decisões com o cientista político da Escola de Administração de Empresas de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas, Cláudio Couto. Professor, bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Tatiana. Boa tarde, Fernando. Boa tarde aí aos ouvintes da CBN. Bom, Bolsonaro foi preso preventivamente por outros motivos no sábado. E, a partir de então, a gente vem vendo a repercussão política de uma, agora, concreta saída de cena de Jair Bolsonaro, né? Muda alguma coisa essas decisões de hoje em relação a esses movimentos que a gente vem vendo desde sábado, professor? E esses movimentos vão em quais direções? Olha, Tatiana, eu acho que sacramenta aquilo que vinha acontecendo desde sábado, né? Porque o que nós tivemos desde sábado foi, pura e simplesmente, um aprofundamento das medidas cautelares que já estavam em vigor. O ex-presidente Bolsonaro já estava em prisão domiciliar por conta aí de todas as violações que ele fez de outras medidas cautelares antes, e também, claro, por conta da tentativa de obstrução de processo, no caso aí do processo da trama golpista, da atuação do Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos e dele em consonância aqui. Mas o que a gente tem agora é um encerramento desse processo, não do processo da obstrução de justiça, esse ainda pode correr, mas do processo propriamente da trama golpista. E daqui para frente, a prisão a que o presidente Bolsonaro vai ser submetido, ele e os outros que foram inclusive presos hoje, é uma prisão já em definitivo, para cumprimento de pena. Ela não é mais uma medida cautelar. Claro que mesmo no cumprimento de pena você pode eventualmente ter alguma medida cautelar, mas isso é de menor importância. A dúvida que fica agora é, inclusive, onde ele vai cumprir essa pena. Se vai ser na sede da Polícia Federal, onde ele está hoje, se vai ser, eventualmente, numa prisão militar, o que eu acho pouco provável, ou até mesmo na Papuda, que é uma das outras possibilidades que estão aventadas. Houve até uma verificação das condições para receber os presos ali, o presidente Bolsonaro em particular. Agora, do ponto de vista político, o que realmente muda agora é que ele se torna definitivamente uma carta fora do baralho na sucessão presidencial do ano que vem. Já seria até complicado imaginar ele nessa sucessão, mesmo que viesse uma anistia, mesmo que essa anistia atingisse também a questão da inelegibilidade por conta lá das transgressões no âmbito eleitoral, já que o próprio presidente alega isso, não tem condições de saúde sequer de ser preso, quanto mais de exercer a presidência da República ou de concorrer numa eleição. A gente sabe que tanto a eleição presidencial como o próprio exercício do cargo são coisas muito demandantes, né? Como é que alguém de saúde tão frágil poderia atuar nessa frente? E aí se torna ainda mais necessário definir quem vai ocupar esse espaço. De um lado, você tem uma preocupação da família Bolsonaro em manter esse espaço ocupado com o nome da família, e nos últimos dias nós temos visto aí crescer a conversa em torno do nome do Flávio Bolsonaro como esse substituto, já que Eduardo não pode nem voltar ao Brasil, que se voltar vai ser preso. Carlos Bolsonaro vai ser candidato ao Senado em Santa Catarina, e não parece ter alguém com características, eu diria, psicológicas aí muito adequadas a esse tipo de função. A Michele Bolsonaro foi desqualificada pelos próprios familiares para ser candidata a presidente. O próprio Bolsonaro fez questão de frisar isso mais de uma vez, e aí ela deve concorrer ao Senado pelo Distrito Federal. O Jair Renan é novo demais, então só sobra o Flávio mesmo, né? E aí manteria o nome da família na cédula, ou na urna, no caso, na urna eletrônica, o que, em se tratando do bolsonarismo, que é, antes de mais nada, um projeto político familista, me parece que é alguma coisa central, a despeito do custo que isso produza para toda a articulação política que se trava na ultradireita e na direita mesmo, de modo mais geral, porque aí, afinal de contas, embola esse jogo. Seria quase que impossível que Tarcísio de Freitas saísse para se opor ao nome da candidatura da família Bolsonaro. Não consigo imaginar ele fazendo isso, dada a lealdade até mesmo canina que ele tem com relação à família. E aí, claro, sobraria de si muito esses nomes dos governadores que já estão em segundo mandato, que não tem como concorrer à reeleição, né? Ratinho Júnior, Zema e Caiado. Mas mesmo no caso deles, precisa ver o que os partidos deles achariam de eventualmente lançar o nome contra uma candidatura da família.
Professor, eu queria falar sobre outros atores e prisões de hoje. Por exemplo, os ex-ministros de Jair Bolsonaro, Augusto Heleno e Paulo Sérgio Nogueira, foram presos. Nós estamos falando de generais 4 estrelas. É a primeira vez na história do Brasil que generais e ex-comandantes são presos e condenados por decisão do Supremo no envolvimento de golpe de Estado. O que isso significa? Isso é um divisor de águas histórico, né, Fernando? Porque, afinal de contas, nós temos uma história republicana, toda ela marcada por intervencionismo militar e por tutela militar sobre a política. A República nasce assim. A República é um golpe de militar, um golpe de Estado contra o Império e contra o imperador em particular, e que, né, não à toa, implanta a chamada República da Espada logo na primeira fase. Né? Primeiro o Marechal Deodoro da Fonseca, depois o general Floriano Peixoto. Depois nós tivemos a ascensão de Vargas ao poder, em 1930, amparado pelos tenentes, né, que já tinham se manifestado ali no início na coluna Prestes, né, em 1925, e depois continuaram ali circundando o poder, e tivemos, né, apoiando Vargas em 30, reapoiando Vargas no alto golpe do Estado Novo, em 37, derrubando Vargas em 45, após a Segunda Guerra, tentando impedir a posse de Getúlio, né, quando ele foi eleito diretamente, e mais ainda, pressionando seu governo o tempo inteiro, ao ponto de levá-lo ao suicídio. Depois tentando impedir, aí sim, a posse de Juscelino Kubitschek em 1955. E depois, né, impedindo que o presidente João Goulart, após a renúncia de Jânio, assumisse plenamente a presidência e, né, com o golpe do parlamentarismo e logo depois, com a restituição do presidencialismo, o golpe de 64, que manteve ali uma ditadura de 21 anos. E mesmo durante a Nova República, a tutela militar sobre o governo Sarney. E os militares voltaram à cena com o governo Bolsonaro. Né? Aliás, eu diria até um pouquinho antes, com Michel Temer, que nomeia um general para ministro da Defesa. Né? Mas depois, mais ainda, com Bolsonaro, com um monte de militares no governo, e com essa tentativa de golpe, da qual vários militares participaram, inclusive militares de alto coturno, como esses que estão agora sendo presos. Então, isso é uma ruptura com toda essa tradição histórica. Eu fiz questão aqui de enumerar esses vários casos, e ainda haveria outros a enumerar, mas não dá tempo de falar de todos eles. Mencionei só os que me parecem mais importantes, pelo fato de que a gente está realmente rompendo um paradigma. E isso é importante para o futuro da democracia no Brasil. O que é que isso diz sobre a saúde da nossa democracia, professor? Olha, diz que ela está bem, né? Que ela resistiu a um ataque, acho que isso é um ponto. Não quer dizer que ela não foi acometida de um mal, mas ela mostrou anticorpos fortes o suficiente para poder resistir a esse ataque. E acho que a coisa, entretanto, não se encerra aqui, porque a gente ainda está no meio de uma certa armadilha populista, que é essa de o tempo inteiro ficar tentando forçar que o assunto volte. Essa discussão sobre anistia, que é a pizza família do golpismo. Ou redução de penas, né? Dosimetria das penas, que é a pizza brotinho do golpismo, essa discussão mantém a armadilha em funcionamento, porque a gente não para de dizer que tudo bem, pode tentar o golpe, que está tudo legal, somos todos amigos e vamos assim. Né? Isso, evidentemente, significaria não produzir esse divisor de águas, significaria dizer para futuros pretendentes a golpistas, né? Olha, podem tentar, porque se algo der errado, depois vocês serão anistiados. Professor, uma última questão sobre Alexandre Ramagem, deputado federal ainda, fugiu, mesmo assim está marcando presença na Câmara. Como é que os pares devem Nossa. lidar com essa situação? Olha, se eles não quiserem ser colaboracionistas, não só com o golpismo, mas também com essa falta de vergonha, né, de um sujeito que foge do país, foge da justiça, continua atuando como deputado, recebendo seu salário, que nem é o mais grave de tudo, o mais grave é atuar como deputado. E ainda assim, com o beneplácito dos pares, é um atestado de falta de respeito com a sociedade brasileira. Né? Acho que isso é o mínimo que se pode dizer. Se a gente tem uma Câmara de Deputados com algumas pessoas com o mínimo de coluna vertebral, essas pessoas deveriam, na realidade, acatar imediatamente, após aí o trânsito em julgado do caso do Ramagem, a suspensão de seu mandato e, inclusive, me parece, a devolução dos recursos pagos indevidamente a ele por esse período que ele já nem estava no Brasil para exercer mandato, já era um foragido da justiça nos Estados Unidos. E claro que isso vale da mesma maneira para o Eduardo Bolsonaro, né? Não é só o Ramagem, é também o Eduardo Bolsonaro, e ainda estou me esquecendo aqui, Carla Zambelli. Sim. É mais uma pessoa que também tem que ser enquadrada nessa seara, ou seja, a turma dos golpistas fujões, ela precisa ter algum tipo de resposta da Câmara. Né? Cláudio Couto é cientista político da Escola de Administração de Empresas de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas. Obrigada, professor, por estar conosco hoje. Até a próxima.
Obrigado, Tatiana. Obrigado, Fernando. Boa Obrigado tarde a aí aos você. Um ouvintes. abraço.